Oi, eu sou a Júlia. 2. Oi, eu sou o Mickey, só um. E esse é o TV em Cores. Continuando nossa pequena série para o Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental e prevenção do suicídio, a gente voltou aqui com a Julinha. E essa Julinha, no caso, já tem outra Júlia da casa e temos a Júlia convidada. A gente já teve uma conversa de 2 partes sobre saúde mental da população LGBT e o link vai estar aqui nos cards em algum lugar. E antes de começar o vídeo de hoje, a gente queria também dar um aviso de conteúdo sensível, porque a gente vai falar sobre séries falando sobre suicídio, abuso de drogas, abuso, então assim, e até talvez outros pontos que sejam sensíveis a algumas pessoas, então já saibam que pode ser um pouco mais pesado. Eu cheguei a comentar num dos vídeos anteriores que a representatividade da população que vive com questões de saúde mental também é muito importante, porque com muita frequência as séries e os filmes representam essas questões de uma forma muito equivocada e ensinam conceitos errados para as pessoas sobre o que é uma doença psiquiátrica, o que é viver com uma doença mental e como lidar com isso. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas séries e filmes, né, que a gente gostou ou não da forma como eles trabalharam esse tema. E a gente decidiu começar com o lado negativo, com uma representação, com uma abordagem de problemas psicológicos e outros problemas muito sérios, que foram abordados de uma forma muito irresponsável, que foi com 13 Reasons Why, ou 13 motivos por quê. Eu fiquei muito desesperada quando essa série fez sucesso, eu assisti a série inteira. Também. E eu fui assim com muita vontade de ver, porque eles se promoveram como uma série que ia debater suicídio, né? Afinal de contas, a história toda gira em torno de uma menina que cometeu suicídio. E eu fiquei assim muito frustrada, porque por mais que eu tenha gostado muito da forma como a série trabalhou misoginia e o bullying, né, que também foi uma coisa legal, essa parte até que ficou bacana, mas assim, tudo sobre saúde mental e suicídio, tudo, a série fez de uma forma muito ruim, sabe? Então, para início de conversa, a gente não tem como desassociar suicídio de doenças mentais e psiquiátricas. Então, a maior parte dos suicídios são cometidos por pessoas que vivem com alguma doença mental, vivem com algum problema de saúde mental, né? Uma minoria desses suicídios são cometidos impulsivamente. Então, uma pessoa recebe um choque na vida e aí comete suicídio. E aí a série vai falar sobre um suicídio que não foi cometido nem impulsivamente, nem por uma pessoa que vive com uma doença mental. Na verdade, a Hannah, ela comete um suicídio assim, todo planejado meticulosamente e com essa proposta meio que de fazer as pessoas reconhecerem a sua responsabilidade no suicídio dela. Que é uma lógica, assim, muito problemática. Vingativa. Vingativa, assim, e o suicídio não tem como a gente pensar no suicídio como uma consequência linear de acontecimentos que vão se somando e pronto, acabou o suicídio. Se não fosse aquela pessoa, se não fosse aquela coisa, a pessoa não tinha cometido suicídio. Não, a gente não pode pensar desse jeito. A série ela piora muito a situação, porque quando você aponta dedo, você pode estar apontando o dedo para uma pessoa que também está passando por outros problemas, e aí aquilo dali pode levar a um outro suicídio e vai virar uma bola de neve assim absurda e que não é nada do que a gente quer promover, né? Isso, como é que você vai chegar e passar esse tipo de mensagem, principalmente para adolescentes e crianças que estão assistindo aquilo? E assim, um dos grandes sentimentos de quem sobrevive, né? Então alguém que teve um amigo, algum conhecido, um familiar que se suicidou, dos grandes sofrimentos é justamente a sensação de culpa, né? A sensação de que você podia ter feito alguma coisa, você foi culpado de alguma forma. E é algo que a série promove muito, né? É como uma vitória, essa culpa que a gente celebra isso como uma coisa bacana. E aí o que mais me incomodou também é que eu acho que a série perdeu uma oportunidade muito boa de mostrar para as pessoas que a forma de você ajudar alguém que está passando por problemas, está passando suicídio, é você estimular a pessoa a procurar ajuda profissional, né? A gente poderia até ter a Hannah ali tentando procurar ajuda e não conseguindo, que foi o caso que ela tentou conversar com o conselheiro da escola, né? Eu poderia até falar que, né, a Hannah não foi bem atendida, porque realmente a questão dos profissionais de saúde mental nem sempre estarem preparados para atender vítimas de estupro é uma crítica super válida. Mas assim, no mínimo a série então tinha que mostrar outro personagem que vive com alguma doença mental, uma doença psiquiátrica, e conseguiu ajuda. Né? E o Clay era perfeito pra isso, porque ele tem transtorno do pânico. Então ele podia ter melhorado das crises de ansiedade que ele estava tendo no início da série, depois de procurar ajuda, ir num grupo de apoio, voltar a se consultar com o psiquiatra dele, mas não. Ele melhora tomando as rédeas da vida e pronto. Aí, é assim que a gente resolve. E aí a gente tá reforçando um dos piores estereótipos, que é, se você se esforçar bastante, você se cura. A sua doença, ela tá aqui, você consegue resolver. Não, ela tá aqui, mas não é assim, né? Força. E sei lá. Não, é isso, tipo,
quando você fala sua doença tá aqui, é exatamente esse problema. Você não tá entendendo. Eu não vou conseguir resolver assim. Não é assim que funciona. Mas a ideia é essa. E eu acho que o último prego ali daquele caixão, que foi... não dá pra defender aquela série mais, mesmo que tivesse sido abordado de uma forma muito responsável, muito legal, o que não foi, é a segunda temporada. Eu acho que é uma jornada muito pesada, que primeiro não foi feita de uma forma responsável, e assim, você dá uma continuidade daquilo, você alongar aquele sofrimento, aquela coisa que já tá sendo mal feita, assim, foi uma coisa absurda, foi absurdo. E assim, poderiam perguntar, Júlia, o que você acha que devia ter feito, então, pra ter trabalhado de uma forma mais legal, né? Eu acho que pra início de conversa tinha que ter essa questão de como que os personagens conseguem superar essas questões. Segundo, que eu acho que seria muito importante que todos os episódios tivessem mensagens, mesmo que fossem mensagens envolvidas na trama ou no final do episódio, estimulando as pessoas a procurar ajuda, a ligar para o centro de valorização da vida, enfim, tomar alguma atitude, não deixar isso só pro final, pra depois que você terminar de ver todos os episódios da série, aí tem um videozinho extra que você pode ou não ver. Eu nem sabia que tinha esse vídeo, eu só fui saber porque depois alguém me avisou. Então quer dizer, as pessoas podem ter assistido a série sem ter visto aquele vídeo bônus, né? E sem ter, na verdade, depois de ver não sei quantos episódios, ter tido nenhuma mensagem de que, se você tá passando por isso, procure ajuda profissional. E você pode melhorar, você pode não ter o mesmo destino que a Hannah. Mas falando de boa representatividade de saúde mental, a gente tem um desenho que, assim, não é um desenho pra criança, é um desenho pra todo mundo, que é Divertidamente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi Divertidamente, eu não esperava. Acho que ninguém esperava, no caso, né? A gente vai no cinema. A gente vai no cinema e a gente fala, vai ser um filme da Pixar, Operação Big Hero foi incrível, vai ser maravilhoso. E você sai assim com a cara inchada, falando, eu vou voltar pra essa sala, eu vou ver de novo. E Operação Big Hero também é legal, porque ele fala muito sobre o luto, também. né? Que também é ótimo, também seria outro filme que a gente poderia citar pra saúde mental, mas senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas né? a gente, assim, foi um crescimento muito bom de Big Hero pra Divertidamente. Foi assim, eles conseguiram abordar para qualquer pessoa saúde mental. Eu li uma matéria há algum tempo atrás da importância que Divertidamente teve, principalmente na relação de profissionais de saúde mental com crianças. Porque crianças, geralmente, elas não têm como explicar o que elas estão sentindo, porque elas ainda, como o filme mesmo mostra, elas são muito confusas, elas ainda estão se descobrindo como pessoas... Pra adulto já é difícil, pra adulto é difícil, pra criança. criança. Assim, a gente consegue nomear certas coisas. E aí, esses profissionais de saúde estão usando os bonequinhos das emoções pra perguntar como é que você tá se sentindo. Eles conseguem aplicar em inúmeras situações, tipo situações de abuso, situações de pânico, que eles chegam e perguntam, tá, quando você tá com fulaninho, o que você sente? Quando você tá sozinho em casa, qual que você sente? A gente consegue meio que traduzir aquilo de uma forma um pouquinho mais certeira. E assim, gente, o trabalho que você conseguiu aplicar com esse filme, tipo, foi... Cara, eu li aquela matéria e ficava tipo, caralho, que coisa foda. Eu fui assistir Divertidamente, eu achei que o filme só ia falar, assim, sobre ela, com as emoções dela, reagindo às situações dos problemas cotidianos, Porque né? todo mundo pensou, no caso. Quando a alegria e a tristeza são sugadas e ela para de ser capaz de sentir alegria e tristeza, eu olhei pra aquilo e falei assim, gente, não acredito que esse filme vai falar sobre depressão na infância. Eu não acredito. Porque uma coisa que as pessoas pensam que é sobre depressão, as pessoas acham que depressão é simplesmente você se sentir muito triste. Só que assim, tristeza é um sentimento normal da vida e saudável na realidade. A gente responde com tristeza normalmente às situações que a gente, né, passa e que é necessário. Só que assim, quando você tem depressão, na verdade você sente uma perda de vitalidade, uma perda da capacidade de reagir com alegria ou com tristeza, reagir de uma forma assim saudável a esses acontecimentos. Você né? fica meio apático. Você fica apático, pois é. Então foi muito legal o jeito que representou, porque é exatamente isso. A Riley, né, ela tá passando por uma situação extremamente delicada da vida, que ela se muda, ela se afasta dos amigos por conta disso, perde o rock, que é o esporte favorito dela. Os pais estão meio em crise. Pois é. E aí, naquele momento, ela começa a entrar nessa depressão, né? E aí a gente vai ter que falar do final do filme, né? Que não tem como, porque o mais legal do filme é esse final, né? O clímax do filme, que é a parte mais legal, a melhor mensagem que eles passaram é que o final feliz do filme, na verdade, né? A conclusão do filme é a Riley conseguindo de novo entrar em contato com esses sentimentos, de forma que ela consegue mostrar que ela tá mal e falar com os pais dela sobre isso. Pra poder lidar com a cena dela chorando de alegria. Rios. Aquele suspiro que ela dá foi uma das coisas assim que, nossa, tipo, eu tô
calafrio só aqui. E vem a memória agridoce, né? Sim, Triste, feliz, assim, eu acho tempo. muito legal como é que eles instrumentalizam a alma da pessoa, que são as ilhas. Sim. Então, assim, ela perde o sentimento, ela perde a essência dela. E ela vai Ela vai deteriorando. Sim. Porque é muito exatamente interessante. isso. Porque você vê uma Riley apática, uma Riley com raiva. Você vê estágios de depressão que as pessoas não entendem que Sim, existem. sim. Porque para as pessoas, depressão é tristeza, mas às vezes depressão é apatia, às vezes depressão é raiva, às vezes depressão é você não levantar da cama. E a às confusão vezes, disso tudo, né? a confusão disso tudo. Depressão pode ser uma tristeza profunda, né? Mas é muito mais que isso. Sim. E essa questão da doença mental, acabar com a personalidade da pessoa, mudar a forma como a pessoa é, não simplesmente a pessoa tá triste, mas ela deixar de ser quem ela é, né? Isso foi muito legal o jeito como eles E mostraram. tem também a questão de que a alegria, a personagem ela é arrogante. Sim. E eu acho que isso também tem muito uma leitura disso. A gente dá muita importância à alegria. Aquilo dali, se a gente tá vendo alguém bem, então a pessoa tá ótimo. bem, sendo que não é assim, sabe? Tem muita coisa além de, tipo, estar sorrindo. Você pode estar sorrindo, mas você pode estar na merda por dentro, sabe? Cara, tem muitas alegorias ali que você fica, tipo, meu Deus do céu. Eu olhava pras crianças do lado, e as crianças, elas estavam tristes e tal, mas, tipo, os adultos... Estavam Aí você não tava assim, acabados. meu Deus, o que está acontecendo? E é ótimo isso, porque você vê que é um filme atemporal. É um filme que, assim, você revê coisas que você passou na infância que você entende depois de anos. Que às vezes você não entendia. Você entende às vezes o que tá acontecendo Pensando agora. Não, mas e o legal também é que o filme consegue passar de um jeito bem sutil, mas eficiente, né? A mensagem para as crianças de que você tá passando por uma situação ruim, você tá se sentindo mal, tem que conversa falar. com alguém sobre isso. E se alguém chegar pra você e falar sobre isso com você, né? Você sabe o que tá acontecendo mais ou menos com a pessoa. Você sabe que você precisa ajudar aquela pessoa, né? Essa coisa de entender, de aceitar, das outras pessoas saberem o que você tá passando, tem muito em Procurando Dory. Procurando Dory é um filme que, assim, a história em si não é tão legal, mas eu acho que a forma que foi abordada a parte psicológica ali, de como é que você tem que lidar com aquilo, eu achei bem bacana. Procurando Nemo já era muito legal, porque falava sobre a questão de o Nemo ter uma deficiência física, né, e o pai tentando lidar com isso, e aí Procurando Dory vai falar mais sobre uma questão da pessoa que vive com alguma desordem neurológica, né, no caso da Dory ela tem perda de memória recente, né, e vários outros personagens de Procurando Dory também têm outras questões. Sim, Né? a beluga Sim. e a personagem, a baleia que não enxerga. Sim, E todos eles são muito polvo específicos. que tem uma polvo que tem uma fobia, né? fobia. Não, o que eu acho muito legal é isso, a ideia de como é que essas pessoas que têm esses problemas, têm essas dificuldades, como é que os amigos e as famílias tratam eles. Principalmente os pais da Dory. Os pais Sim, da Dory, São ótimos. toda aquela coisa, tipo, você tem isso? Ok, olha só, você vai fazer isso quando tal coisa acontecer. Aquela coisa de colocar os caminhos das conchas pode ter sido super piegas, mas foi lindo. Foi não, lindo. foi lindo. E de série a gente queria fazer umas menções honrosas, porque não é só filme que é bom. Eu queria falar de Please Like Me. É a história da vida de um cara chamado Josh. E o Josh descobre que é gay. E ele tem ansiedade. E ao longo das temporadas ele conhece outras pessoas que têm alguns problemas psicológicos também. E ele aprende a lidar com os dos outros assim como ele aprende a lidar com o dele. E Elementary. Sim, Elementary é o meu amorzinho, adoro Assim, Elementary. amo Soul. Eles fazem uma releitura de Sherlock Holmes, né, nos dias de hoje, mais ou menos como Sherlock, Sim. só que nessa versão eles fazem o Sherlock ter uma questão de vício, abuso de drogas. E o Watson é a Lucy Liu. Ai, que Isso é maravilhoso. Que é tudo de bom. E que na real é médica também. Sim. E começa como cuidadora dele. E mostra como ele consegue lidar com o vício de uma maneira saudável pra ele. Não, e a Elementary é ótimo, porque assim, eles mostram exatamente o Sherlock, primeiro que ele não é só uma pessoa que tem uma adicção em drogas, Sim. né? Então assim, ele é muito mais que isso é só uma questão da personalidade dele, Sim. né? Segundo que assim, é só uma das várias coisas que faz o personagem, mas também não é desimportante. Sim. A série mostra muito bem como é que isso afeta a vida dele em vários sentidos. Mas aí mostra também ele superando isso. Então ele procurando grupos de apoio, ele tendo um padrinho, Ele apadrinhando alguém. ele apadrinhando alguém, é ótimo, é muito legal e trabalha de um jeito muito, muito bacana. E o Sherlock ainda tem outras partes dele que entram muito em saúde mental também.
Bem, pessoal, vamos terminar a conversa por aqui. A gente quer saber agora de vocês. Que séries que vocês conhecem que trataram saúde mental de uma forma responsável? Quais não trataram de uma forma tão legal ou de uma maneira muito negligente? E como sempre, né, se vocês acharam isso interessante e importante, eu espero que sim, vocês deem um like nesse vídeo, se inscrevem no nosso canal e, como sempre, apertem o sininho. Faz sininho, Júlia. Sininho. O sininho é muito importante. Seria muito importante, porque com ele você recebe notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E novamente a gente Então, agradece a Ju. Exatamente. Ai, foi um prazer. A gente ainda não vai deixar pra ela, porque ela vai voltar sim, Sim. gente. Esperem. Vai ter, assim, pandemia de Júlia aqui no canal. É bom, quanto mais Júlia, melhor. Exatamente. Então é isso, gente. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau. Eu acho que eu fiz o sininho errado, era pra ser Não, é assim. assim, né? É assim. Amiga, é Ah, uma tá. buceta. Não, mas você Apertaram o tá sininho. fazendo assim e ele tá fazendo Não, assim. tá Qual que eu fazendo faço certo? assim. Você tá fazendo assim. A Então. Não é assim? A Não, você tem que buceta. fazer Ah, você tá fazendo esse assim. daqui, ó. É, você tem que fazer a Então, buceta. mas tem que ser assim ou assim? Você que escolhe qual Você que buceta que escolhe você qual quiser. buceta Eu você posso fazer quer. assim? Pode. Pode. É, a buceta bi. Então tá bom.